Esta frase foi dita por Jesus na ocasião do seu julgamento. E vamos tirar duas importantes conclusões deste que foi o maior julgamento da história da humanidade. Naquela época, o povo hebreu tinha sido dominado pelos romanos e Pôncio Pilatos era o governador da província de Judéia, representante do imperador Tibério de Roma. Os principais sacerdotes do Sinédrio mandaram prender Jesus e, não querendo assumir a responsabilidade de sua morte, entregaram-no para Pilatos, que era o representante de Roma. Veremos o que matou Jesus e não quem matou Jesus. Esta foto da cruz com um pedaço de tecido nos indica que Jesus não mais está pregado na cruz. Ele está vivo entre nós. Lembremos que foram diversas ocasiões que Jesus foi tentado pelos principais da sinagoga para o prenderem. Apresentamos duas situações diante da mulher adúltera e quando lhe perguntaram se era correto pagar os impostos a Roma. A história da mulher adúltera, Jesus estava numa pequena praça falando do reino de Deus para as pessoas. Quando menos se espera, chega os representantes do Sinédrio e com uma mulher. E chega até Jesus e diz: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. E diz a lei mosaica que temos que apedrejá-la. E vós, que dizeis? Foi então que Jesus abaixou-se ao lado daquela mulher, como está na figura, e desenhando na areia com os dedos, pensou um pouco, e minutos depois ele disse: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Foi questão de pouco tempo. Os mais velhos, que portanto possivelmente tinham mais pecados, ou consciência deles, foram saindo, pois estavam nas mãos pedras para serem atiradas. E logo depois os mais jovens, que foram também se retirando. A situação de pagar tributos a César, ela veio de outra situação parecida, quando Jesus estava com a multidão e esses representantes, outros naturalmente, chegaram até Jesus e disseram para ele: Mestre, é lícito pagar os tributos a César? Os tributos eram cobrados porque, como Roma tinha dominado os hebreus, ele colocava altos impostos para serem cobrados. Jesus perguntou a quem lhe fez a pergunta: Você tem uma moeda? Então ele mostrou. O que está desenhado na moeda? E a pessoa respondeu: a esfinge de César. Jesus então respondeu: Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. É um ensinamento magnífico, porque com esta resposta, Jesus nos mostra que nós temos que dar a Deus o que é de Deus e dar a César, que são coisas materiais, que dê a César. O nosso tempo aqui na Terra, nós estamos como viajores e estamos aqui de passagem. Somos espíritos eternos tendo uma experiência na Terra. Desta forma,
que nós possamos dar o devido valor à matéria e também o devido valor ao espírito, estudar as coisas espirituais, nos melhorarmos, que é para isso que viemos à Terra. Da prisão ao julgamento de Jesus. Alguns historiadores dizem que Judas não queria trair Jesus. Acreditava ele que no momento de sua prisão ele se libertaria e provocaria uma rebelião contra o poder de Roma. E sabendo disso, foi que os sacerdotes influenciaram Judas para cometer a traição. Essa história é muito interessante porque estava escrito nas Escrituras, no Velho Testamento, que viria o Messias, o Salvador. E para uma porção de pessoas, eles acreditavam que o Salvador seria um homem que iria provocar, então, uma rebelião contra o domínio dos romanos. E era esse o pensamento de Judas. Até o último momento ele acreditou que Jesus iria fazer isso. Quando ele se deu conta de que aquilo não ia acontecer, foi quando ele jogou as moedas fora e se forcou. O Sinédrio, sabendo que ele tinha esse pensamento, então foi presa fácil, porque influenciou Judas para ele cometer esse delito. E o interessante é que, alguns dias antes, Jesus disse que algum dos seus discípulos iria traí-lo. Ele falou isso numa mesa. E cada um começou a perguntar se era ele, se era ele. E até no momento que chegou em Judas, Jesus deu uma outra resposta para ele, confirmando que era ele que iria traí-lo. Também Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro é avisado antes também, com antecedência, que ele iria negar. Veja que o mestre já sabia de tudo. Esta colocação, quando Pedro nega, dá realmente uma ideia do momento pelo qual passaram os discípulos, um momento de terror, porque de uma hora para outra Jesus é preso e vai ao julgamento. Então, as pessoas não sabiam do que estava acontecendo, somente os discípulos, e a grande maioria deles estavam amedrontados, porque poderiam ser caçados a qualquer momento e também serem crucificados. Da prisão ao julgamento de Jesus, Jesus foi perguntado por Pilatos: vós sois reis? Essa pergunta se deve ao fato dos sacerdotes dizerem para Pilatos que Jesus dizia ser rei. Só que Jesus não dizia isso. Jesus disse, que foi então deturpadas suas palavras, que eu e o Pai somos um. Isto é, ele fazia a vontade do Pai. Ele não queria dizer que era Deus. Foi quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Aqui um ensinamento maravilhoso também, porque Jesus, naquela época, há mais de 2000 anos, ele disse que não somente existe a terra. Porque certa vez também ele disse que a casa do meu Pai tem muitas moradas. E esse pensamento é o mesmo sentido que nós temos, então, diversos mundos espirituais e materiais. Isto era o entendimento de Jesus já naquela época. Aqui são os argumentos que os sacerdotes disseram para Pilatos para incriminar Jesus.
Vejam bem, esses argumentos, eles não tinham fundamentos nenhum, porém, era o que eles tinham. Primeiro, eles disseram para Pilatos que não podiam matar Jesus. Ora, veja, como não podiam matar Jesus, mas podia apedrejar uma mulher até a morte? Então, era uma falácia o que eles estavam dizendo, não é mesmo? Ele se diz rei. Da mesma forma, acha que Jesus falou isso. Ele nunca falou que era rei, mas estavam ali falando uma falácia. E por final, ele diz: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Pilatos estava muito em dúvida, porque diversas vezes interrogou Jesus e não via nele nenhuma situação que pudesse ser um homem do mal. Até porque o semblante da pessoa fala por si mesmo, não é? E Pilatos não queria matar Jesus, por essa razão, e não via nele nenhuma situação de perigo. Era isto que ocorria. Aqui, como dissemos, o Pilatos não via crime. E houve uma questão interessante, porque a esposa de Pilatos, ela mandou um recado dizendo que tinha sonhado com Jesus e que ele era um homem justo. Ficou uma situação mais difícil ainda para Pilatos, porque estava ali para ser aquele que daria a morte ou soltaria Jesus. A cilada. Naquele momento, ele percebeu que deveria ser uma cilada que armaram para ele. Mas era semana de Páscoa e o mandatário, que no caso era Pilatos, ele tinha a prerrogativa de soltar qualquer pessoa que estivesse presa, qualquer pessoa que tivesse insurgido contra o mandatário, que era César. E aí ele teve a ideia de chamar Barrabás e colocou Barrabás junto com Jesus, e ele então perguntou quem deveria ser solto. Aquela multidão de pessoas gritaram: liberdade para Barrabás e crucificai Jesus. A multidão, na verdade, não era uma grande multidão. Aqui apresentamos uma foto que aparecem Maria, Cleófas, Madalena e João, o evangelista, o discípulo de Jesus mais jovem. Então encontrava-se nessa multidão 4 pessoas que eram, vamos dizer, favoráveis a Jesus. Mas o resto não era. E foi aí que Pilatos percebeu que tinha alguma coisa errada. Como pode um homem com aquele semblante ter tantos inimigos? E ele se conscientizou de que caiu na cilada, porque também as justificativas dos sacerdotes não eram plausíveis. O que matou Jesus? Aqui nós temos uma cruz de madeira que está carcomida pelo tempo e tem um pequeno pedaço de tecido. Essa situação nos demonstra que Jesus desceu da cruz no primeiro dia. Isto é, ele não está pregado na cruz, como muitas pessoas ainda acreditam. Carregam o crucifixo. Ali dá a certeza de que ele desceu no primeiro dia e no terceiro ele ressuscitou, como determina o que está escrito nas Escrituras. O que matou Jesus foi a mentira. A mentira é a causa da maior parte dos conflitos
existentes entre os homens. Que cada um de nós possamos fazer nossas reflexões se estamos mentindo. Não importa se é pequena ou grande. Lembramos que quando nós passamos uma mensagem de WhatsApp ou Facebook, estamos concordando com aquele conteúdo e assinando embaixo. A mentira emitida por todos os humanos forma uma egrégora negativa sobre a Terra que ajuda a alimentar mais ainda o mal. Esta é a primeira conclusão importante que nós temos que fazer. Tirar de uma vez por todas a mentira de nossos pensamentos e palavras. A verdade, segundo Jesus, ocorreu porque no julgamento Pilatos interrogava ele muito para ver se descobria ali alguma coisa. Era um homem experimentado, porém tinha caído na cilada. E Jesus então disse para ele: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus está nos dando uma colocação extraordinária, porque ele diz que ele nasceu e veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Significa que ele veio nos ensinar, nos tirar da ignorância em que vivíamos e nos mostrou uma luz bem ao fundo do túnel, de suma importância para que nós possamos cada vez sermos pessoas melhores, porque enquanto isso nós não tínhamos nenhum norte, mas depois da vinda dele nós temos um norte, que é o seu Evangelho. E ele diz também ainda uma frase importantíssima, diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso significa que aquele que gosta de cometer mentiras, ele não ouve a verdade de Jesus. E isso é muito complicado porque, falando de forma espiritual, nós temos, para cada um de nós encarnados, nós temos 3 desencarnados. O que significa? Quando você está envolvido com a mentira, por exemplo, vai chegar até você criaturas que desencarnaram e que gostam da mentira, gosta da fofoca. E aí ele vai estar a seu lado, intuindo você. Eu lhe pergunto, quem é que quer uma coisa dessas? No livro Vinha de Luz, Emmanuel faz um estudo sobre uma parte desse julgamento de Jesus. Ele intitulou Que Fazemos do Mestre? Emmanuel então colocou o título de Que Fazemos do Mestre? Mas a frase que foi dita por Pilatos foi: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Isto é, o momento que ele disse essa frase foi o momento que ele viu que não tinha mais jeito para absorver Jesus, porque o povo já clamava pela crucificação de Jesus e pela soltura de Barrabás. Mas Emmanuel faz uma pergunta para nós a partir dessa lição que lhe foi colocada. Ele pergunta: que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Olha, que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Quando nós falamos de Jesus, é o mesmo que falar do seu Evangelho. E quando falamos do seu Evangelho, é o mesmo que nós falarmos de Jesus. Desta feita, Emmanuel, dar
alguns exemplos de que os homens fazem da figura de Jesus, do nome de Jesus, dos seus conceitos, de todo o seu evangelho. Ele diz que os ociosos, isto é, os preguiçosos, colocam Jesus como um oráculo. Oráculo é uma divindade. Então, os ociosos colocam Jesus como uma divindade, mas eles querem a lei do menor esforço. Então, eles vivem pedindo as coisas sem fazer nada e querem que Jesus os ajude. Vaidosos são aquelas pessoas que colocam Jesus numa galeria. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, mas naquele recinto eles atuam com um personalismo inferior. Isto é, fazem todo tipo de falcatrua, seja na sua casa, seja no seu escritório, mas são vaidosos porque está estampado a figura de Jesus ali, como se ele fosse uma pessoa proba. Os insensatos são considerados aqueles que cometem desvarios, muitos, sem responsabilidades, e ainda pede a aprovação de Jesus. Ora, veja, como pode uma criatura querer que Jesus dê o aval se ele fez uma coisa que prejudicasse outra pessoa? Não tem nem como. Outros, como no monte, o interesse era só de multiplicação dos pães. Ele está falando que naquela época que Jesus andava pelos montes, tinha pessoas desse jeito, e que hoje ainda tem. As pessoas se interessam pela multiplicação, isto é, pelo fenômeno, não se interessam pelo seu evangelho. É exatamente isso. Diz também que alguns fariseus pedem sinais do céu. É muito interessante isso, porque essa questão a gente depara com muitas criaturas que falam assim: não, eu não acredito em nada sobrenatural, eu só acredito se eu ver, não é? Então, ele está pedindo sinais do céu para poder crer na situação. E isso não vai vir para ele. Os numerosos são aqueles que pedem bênçãos a Jesus. Mas eles ficam crendo e descrendo. Quando a sua bênção é atendida, ele crê, ele tem fé. Mas quando não é atendida, ele descrê. Então vejam que a pessoa está querendo que se faça a vontade dela e não de Deus, como a gente fala no Pai Nosso. Fala também de Judas. Judas fez a escolha do melhor caminho para ele. Ele achava que Jesus iria guerrear, iria então o povo voltar a ter o seu próprio governo e não ser governado por outros de outro país. E é muito interessante porque essa questão acontece muito de pessoas que querem o aval de Jesus, pede para ele ajudar, mas não quer fazer o que está escrito no Evangelho, quer fazer outra coisa. Várias pessoas têm até simpatia por Jesus, assim como a esposa de Zebedeu, que pediu a Jesus para que no plano espiritual colocasse os seus dois filhos, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Um pedido feito a Jesus que não tem propósito, a gente sabe disso. E é como se hoje uma pessoa quisesse ir para ficar ao lado de Jesus, no nível em que ele se encontra, não é? Na Galileia também aconteceu e pode estar acontecendo hoje conosco. Será que
somos admiradores dos benefícios e detestando as verdades cristalinas, como lá em Galileia. É isso que nós temos que trazer para nossas vidas, para que a gente perceba se nós estamos querendo somente benefícios com Jesus. Na conclusão dessa lição, Emmanuel diz: não basta fazer do Cristo, Jesus, o benfeitor que cura e protege. Ele está dizendo então que não basta nós termos a visão de Jesus como um benfeitor e aquele que cura e protege. Ele diz: é indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. O que Emmanuel nos diz é que nós temos que estar com o Evangelho de Jesus e tendo esse padrão de modelo durante todos os dias, todas as horas, e pautar nossa vida dentro do Evangelho de Jesus. Como foi dito, o Evangelho dele se confunde com ele mesmo. E aqui nós temos a segunda conclusão: tornar o Evangelho de Jesus o guia para os nossos pensamentos, palavras e obras, e fazendo com que a mentira, que foi a primeira conclusão, e demais hábitos maléficos possam ser extirpados de nossas atitudes para com as pessoas com as quais convivemos. Obrigado por ter me ouvido e até mais ver, e fique com Deus.